Seja muito bem-vindo à Igreja Batista Providência. Seu vídeo já vai começar, e não se esqueça de inscrever-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos. Amém? Graça e paz a todos, irmãos. Podeis assentar em nome de Jesus. É de motivo de muita alegria estar aqui hoje. Quero agradecer ao meu pastor Alessandro, meu amigo, por esta oportunidade, pelo convite. Eu não poderia estar em outro lugar melhor do que este. Não poderia estar em outro ambiente mais gostoso do que este, que é adorar o Senhor. Se fosse hoje o arrebatamento, eu veria essa igreja nos ares com o céu, com o Senhor. Mas quem sou eu para falar isso? É você e eu, cada um que tem que ter o seu julgamento. Mas Deus viu a adoração de cada um nesta noite. E leve essa adoração para a sua casa, para o seu lar. Leve esse ambiente que trouxe adorando ao Senhor, para onde você for. Amém? Sem mais demora, amados, nós hoje temos culto de Santa Ceia. Obrigado, Adriano. O pastor já falou que você vai para o céu e eu falo também. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu quero que os irmãos fiquem com ela aberta no texto, para não dizer que eu estou falando linguiça, enchendo coisas. No livro de 2 Samuel, capítulo número 6, verso de número 10, 11 e 12. Amém? Que os irmãos sintam a vontade na presença de Deus, para glorificar, para exaltar. Não fique calado, irmãos, não fique. Nós somos batistas renovados, batista renovado da glória, batista renovado com ordem de decência, profetiza, fala em línguas, no momento exato. Deus, Ele fala conosco também, amém? Vamos ler lá, 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 10, 11 e 12. Diz assim a gloriosa palavra do Senhor. Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim, a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses. E o Senhor abençoou a toda a sua casa. E avisaram ao rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom, tudo que ele tem por causa da arca de Deus. Então Davi foi com alegria e trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor, que o Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor é dado a Ele. Fique com suas Bíblias abertas aí, que o Senhor vai falar conosco nesta noite. Tema para essa palavra de hoje: receba a presença de Deus. Receba a presença de Deus. Se você está do lado de alguém, toque na mão dela, eu ponho a mão e eu vou profetizar nesta noite que você vai receber, que eu vou receber, que a igreja vai receber nesta noite. Receba a presença de Deus na sua vida, receba a presença de Deus no seu coração, receba a presença de Deus na sua casa, leve ela para onde você for. Se você vai trabalhar, leve a presença de Deus. Se você for para a escola, leve a presença de Deus, porque a presença de Deus, ela é magnífica em nossas vidas. Receba a presença de Deus na sua vida nesta noite. Amém? Primeiro, antes de eu entrar no meu texto e no meu contexto,
eu quero explicar o que significa a arca, o que ela representa, né? Já começamos a dar uma palhinha aqui. E o que ela vai representar no nosso coração a partir de agora, a partir deste momento. A arca da aliança do Senhor, ela era feita de madeira de acácia. Madeira de acácia era uma madeira muito forte, uma madeira muito boa. Naquela época era difícil de ter, as pessoas de ter essa madeira. Quem conhece uma plana, por exemplo, o carpinteiro, um marceneiro, né, nós que trabalhamos em obras, sabe que uma plana você planeia, você vai passando até modelar o material de madeira. Mas aquela madeira de acácia, ela não tinha plana naquela época, né? E não tinha como deixar um formato para formar uma arca. Mas os marceneiros, carpinteiros da época usavam um machado bastante afiado para que ela pudesse ser transformada em uma arca. Então, a arca era feita de uma madeira chamada acácia, muito forte, muito resistente, para vocês verem o valor da arca naquela época, para vocês verem como a arca era poderosa, era forte. Então, a arca era muito forte. E ela era revestida de ouro por dentro e por fora. Para vocês verem como ela tinha valor, para vocês observarem como a arca era valiosa. E nós temos que dar valor nessa presença de Deus. A arca da aliança era a presença de Deus. Na arca da aliança, ela tinha o maná, que era comida mesmo da época, o pão, né? Deus, quem já leu a Bíblia, né, vai observar em alguns trechos, em algumas situações, que o povo estava no deserto, precisando de comida, passando dias e noite, arrodeando o deserto, precisando de comida, precisando de algo, e Deus fornecia o maná, Deus mandava o maná, Deus enchia, fortalecia o povo de maná a semana toda. Na sexta-feira, Ele dava a porção dobrada, porque no sábado ele não podia, né, como dizia a palavra. Então, de terça a sexta, não, de domingo a sexta, fornecia, enchia, e na sexta era dobrado de maná. Então, o maná, ele era também, dentro da arca, representava a bonança, a fartura, a prosperidade. Então, dentro da arca tinha um maná. Comida, pão. Então, também na arca tinha a vara de Arão que florescia no deserto. Quando Arão coloca a vara dele, ela florescia. A vara de Arão significa o sacerdócio, o sacerdotismo, o pastorado, aquilo que é importante dentro de uma comunidade cristã, aquilo que é de bom valia, você ter um bom pastor. Jesus, ele fala bem claro em uma das suas passagens: eu sou o bom pastor, e as suas ovelhas, elas vão me seguir, as ovelhas vão seguir Jesus. Então, nós temos a vara de Arão dentro da arca, representada como o sacerdote, o pastor, o homem de Deus, o varão de guerra, o varão que representa nós. Dentro da arca tem a vara que floresce no deserto. Também na arca teria as tábuas da lei, os estatutos, que é a palavra de Deus. Ali estava guardado os nossos estatutos, o mandamento do Senhor. Se nós pararmos para observar, aquele que é obediente à palavra de Deus, ele é próspero,
ele tem maná, ele tem a vida plena, ele tem a salvação, e ele tem muito mais que o Senhor tem para derramar sobre a vida dele. Então, eu e você temos que obedecer a palavra de Deus. Então, a arca da aliança, ela não era a presença de Deus, ela continha a palavra de Deus. Ela saía de dentro para fora a palavra de Deus. Então, ela fluía a presença de Deus de uma forma sobrenatural. Então, nós tinha que ter reverência a ela, tinha que ter cuidado com ela, zelo com ela. E preste atenção no que nós vamos saber da agora em diante. O que nós vamos ouvir, o que eu li agora, e eu vou falar o contexto para que nós possamos entender e sairmos daqui edificados com a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Então a arca, ela foi toda revestida de madeira de acácias e de ouro. Toda revestida, de dentro e fora. Mas passou-se os tempos, e a arca, ela ficava num lugar dentro de Jerusalém, de Israel, onde o povo ia com a arca, e o povo de Israel vencia as lutas, vencia as guerras. Aonde o povo ia à frente com a arca, eles ganhavam, eles lutavam e venciam as guerras. O que nós temos para entender sobre isso, irmãos? Quem anda com a presença de Deus, vence o seu inimigo. Quem anda com a presença de Deus, quem anda cheio do Espírito de Deus, vence as batalhas, as hostes do inimigo. A palavra de Deus diz que eles andavam à frente da batalha e nenhum mal vinha sobre eles. Israel vencia as batalhas. Mas certo dia, eles descuidaram e os filisteus venceram a batalha. E levaram a arca da aliança, levaram a arca do Senhor. Mas eles não tinham reverência, eles não tinham cuidado, eles não tinham zelo, e eles ficavam com a arca um lugar, e tudo se dava errado para eles. E se passaram muito tempo, muitos anos, e a arca voltou para um lugar. 20 anos ela passou na casa de um homem chamado Abinadab. Abinadab, guarda essa palavra. E Davi resolve buscar a arca da aliança para Jerusalém. E Davi resolve juntar o povo de Israel para buscar a arca de Deus. Ele vai à casa de Abinadab, junto o povo de Israel, vai junto arruma uma carroça de bois novos, tinha que ser bois novos, né? Abinadab morava numa colina, irmãos, e a colina, provavelmente de 50 metros de altura, e a altitude dela, eles tinham que descer essa ladeira para chegar até um certo lugar. Então, tinha que ser bois novos, carroça boa, e aguentar o rojão, porque senão ela caía e ficava por ali mesmo, a presença de Deus destruía todos que estavam ali. Então, ele arruma todo o manejo, leva todo o povo, e Davi escolhe Aiô e Uzar. Guarda essa palavra, esse nome aí é forte, hein? Uzar. Porque é um homem que provavelmente não vai entrar nos trechos de Deus. E Aiô, ele segue adiante da arca da aliança, levando a arca. Chegando à eira de Nacon, havia buracos, havia costeletas de porco, né? Como diz aí na roça, né? E os bois, ele não aguenta, né? Aqueles buracos, aquelas costeletas, e tropeçam nos buracos e cai. A arca da aliança cai. Uzá estende a sua mão para poder segurar a arca e é ferido
por Deus, por irreverência a Deus, ele segura de qualquer maneira, ele pega a arca de qualquer maneira. Irmãos, a presença de Deus, ela não pode ser segurada de qualquer maneira. Nós não podemos entrar na presença de Deus de qualquer forma. Nós não podemos ficar na presença de Deus da mesma forma. Entrou na igreja, irmão, tenha reverência a Deus. Entrou na igreja, irmãos, cale, fique em silêncio, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. Muitas das vezes eu falo por mim mesmo, muitas das vezes eu converso com o irmão do lado, mas Deus, Ele quer ver o seu coração dentro e fora da igreja. Se você não tiver reverência lá fora também, Deus vai pegar de jeito, não vai ter jeito, você não vai conseguir vencer as batalhas, e foi o que aconteceu. Uzá não tinha reverência, Uzá não tinha o cuidado com Deus, o zelo com Deus. A Bíblia vai dizer que Eli e os filhos deles não tinham zelo, não tinham cuidado, não estavam na presença de Deus. E Deus faz com que Eli caia da cadeira e quebra o pescoço e morre. Os 2 filhos de Eli também morrem, porque não era referente, não tinha temor à arca da aliança, não tinha temor à presença de Deus. Irmãos, quando eu e você entra na presença de Deus, nós temos que ter temor. Nós temos que ter reverência a Deus, nós temos que reverenciar o Senhor, o Rei da Glória, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele possa derramar as bênçãos sobre as nossas vidas. E Davi fica triste com aquela situação, porque ele não aceita a interrupção, a morte de Uzá, ele não aceita, porque aquilo ali era previsto para outras coisas. Ele não acreditava que a arca tinha tanto poder para matar pessoas que não estavam na presença de Deus, não estavam obedecendo às leis, não estavam obedecendo os estatutos. Ele não acreditava que a arca poderia matar, ele não estava acreditando, e ele fica triste, ele fica revoltado, ele fica irado, e Davi fala: olha, eu não quero mais levar essa arca. Procura um lugar para ela, procura um lugar. Eu estou conjecturando, provavelmente as pessoas olharam assim e falaram: vamos deixar na casa daquele homem ali, ó. É um pobre, um Zé Ninguém. O Obed-Edom, ele não tem ninguém, ele não tem fortuna, ele não tem nada. Mas o mais importante, irmão, ele tinha a presença de Deus. O cara tinha uma casinha simples. O cara tinha um lugar simples, sua família, comia do que sobrava do que ele trabalhava. Para vocês terem ideia, Obed significa escravo de Edom. Obed-Edom, escravo de Edom. Então o cara não tinha escolha. O cara era obedecer o seu povo, era obedecer o seu chefe, o seu patrão, não tinha jeito. Mas o que ele mais tinha era valioso, era dentro do seu coração, era o temor a Deus, era a presença de Deus na vida dele. Amados, que nós procurarmos a presença de Deus. Aqui é o meu lugar, aqui é o meu lugar. Você faz daqui da igreja, na sua casa, o templo do Senhor, o tabernáculo do Senhor. Então que nós possamos fazer da igreja a nossa casa, o nosso quartinho de oração, o nosso momento de devocional, estarmos diante de Deus. Então quando nós buscamos a presença de Deus, nós recebemos ela, nós recebemos. E Davi deixa na casa de Obed-Edom, deixa lá, ó. Lá é um Zé Ninguém, um coitado, se morrer, o problema é dele, morreu, enterra, joga para lá. Mas irmãos, quando a arca bate na porta de Obed-Edom e fala: ó, mandaram deixar essa arca aqui e você vai ter que tomar de conta dela. Mas eles não imaginavam, irmãos, que ali tinha um homem de Deus. Ali tinha um homem de Deus.
Deus faz dessas coisas, irmãos. E a arca da aliança ficou 3 meses na casa de Obed-edom. 3 meses na casa que ninguém dava nada por um homem daquele. 3 meses na casa de um Zé Ninguém. Um zero à esquerda. Mas para Deus ele tinha valor. Para Deus, eu e você tem um valor especial. Hoje o pastor trouxe a ministração aqui, né? E ele fez uma pergunta: se nós temos amigo, qual é o valor de um amigo? Qual é o seu valor? E o interessante é que nós começamos a pensar: quem é o meu amigo que eu tenho de valor? Será que ele está dentro da igreja? Será que ele está lá fora? Será que ele é cristão? Será que não é? Nós temos vários amigos, mas eu e você temos que nos identificar como amigo. O Netinho trouxe uma ilustração sobre a árvore, né? Sobre o caule, as folhas e a raiz. O amigo raiz é aquele que sempre está junto, firme, né? Dando uma opinião própria, ajudando no que for necessário, com palavras boas, com palavras de correção. Esse é o amigo verdadeiro. Esse é o amigo de valor. Tem um hino que fala na harpa e também no cantor cristão que fala: achei um bom amigo, Jesus o meu Senhor. Quando nós procuramos, amados, e nós nos identificamos os amigos de verdade. Talvez ninguém dava nada por Obed-edom, mas ele tinha a presença de Deus, e a casa dele foi abençoada, o lugar foi próspero. Vocês lembram do maná? Fartura, prosperidade. Vocês lembram da vara de Arão? Florescia na casa de Obed-edom. Florescia a presença de Deus na casa de Obed-edom. Eu quero profetizar na sua vida e na minha vida nesta noite: vai florescer, vai chover bênção na sua casa a partir de agora, a partir de hoje, porque tem homens e mulheres de Deus que vieram buscar a presença de Deus. Na casa de Obed-edom tinha a palavra de Deus. O cara obedecia a palavra de Deus. O homem obedecia a palavra de Deus. E Davi chega lá e fala: não, vamos levar de volta a arca, porque tem um lugar certo para ela. Davi já tinha preparado uma tenda para guardar, para cuidar. E levaram com as pessoas certas. E levou junto também Obed-edom. Obed-edom, de um Zé Ninguém, de um Zé à esquerda, se tornou porteiro da casa real, do palácio real. Imagine você, irmãos, que às vezes não dá nada. Eu não sou nada dentro do ministério, da providência. E aí um dia você se torna um porteiro, como a Adriana Silene foi. Um dia você canta no louvor, ou um dia você canta no coral, ou um dia você prega a palavra do Senhor, ou um dia o pastor fala: vamos comigo lá no CTP, que tem pessoas precisando de nós. E você vai. Imagine só, irmãos, o quanto Deus vai derramar do maná, vai florescer a vara de Arão, o quanto o Senhor vai falar contigo através da palavra do Senhor. Então nós temos que ter essa representação da arca dentro da nossa vida. Tirei 3 lições desse texto, 3 lições maravilhosas que nós possamos aprender. Primeira lição: Deus muda a rotatória da bênção. Deus muda a direção da bênção. A bênção ia para casa real, casa de Davi, Jerusalém. Davi tira a arca de Balaá, de Judá, e leva para um lugar. Desce a colina alta, 50 metros de altitude, e chega na eira
de Nacon. Eira, irmão, é um lugar plano. Eira, irmãos, é um lugar onde planta as coisas, tem fartura, tem plantações, mas tinha buracos, tinha coisas que não deveria ter ali. E no decorrer da trajetória, Deus muda, porque por falta de reverência, de usar, ela chega à casa de Obed-edom. Talvez você está esperando a bênção, mas não está sabendo pedir a bênção. Talvez eu e você está esperando a casa própria, o seu carro novo. Talvez você está esperando, né, que seu filho, ou seu esposo, ou sua esposa venha à casa do Senhor, mas está esquecendo a presença de Deus. Mas nesta noite, Deus pode mudar a rotatória. Nesta noite, ela ia para algum lugar, vai lá para a sua casa, vai lá para o seu coração, e vai mudar toda a história da sua família, toda a história da minha casa, toda a história da sua igreja, toda a história do ministério, toda a história. Eu lembro bem, eu conto muito essa história aqui, porque eu gosto de contar essas ilustrações, histórias. Eu e o pastor foi procurar o lote, e de repente, um lote bem ali, e não era aquele. E Deus nos leva bem aqui, passar aqui. Encontramos um amigo meu de infância, de escola, um amigo do pastor, e ele fala: olha, esse lote está vendendo. E a mulher aqui do lado pegou e deu o telefone para o pastor, né, um outro homem que estava interessado, e de repente começa a mover as águas. A bênção que poderia ser de outro lugar, poderia ser um bar, poderia ser um mercado, foi uma igreja, a casa de Deus. O pastor começa a negociar, e aí muda a história todinha da providência. Onde nós pagávamos aluguel, hoje nós moramos, onde nós temos a igreja que é nossa, que é do Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nós temos 2 lotes. 2, é porque o Senhor faz dessas coisas. O Senhor multiplica as bênçãos. Aquele que segue, aquele que busca, aquele que ora pelas madrugadas, aquele que coloca a sua igreja diante do altar de Deus, aquele que busca pelos seus. E foi o que aconteceu. A nossa igreja hoje tem 2 lotes. Além desse aqui, nós temos mais 2. Segunda lição: aquilo que é juízo na mão de um, é prosperidade na mão de outro. Aquilo que era maldição, pastor Alessandro, na mão de um, na mão de Uzá, foi bênção na mão de Obed-edom, foi prosperidade. A família dele tinha fartura. A família dele tinha muitos bens naquela ocasião. A família dele foi salva. Um cara de escravo para porteiro do rei, do palácio real. Deus tem essas coisas conosco, amados. Aquilo que era maldição se torna em bênção. O cara, por falta de reverência, ele pega na arca e morre, é ferido. Mas aquele que estava ali, buscando a presença de Deus, guardando os mandamentos, guardando a palavra, tem um hino que fala: guardei a tua palavra, né? Acho que também é um texto de Salmos, né? Para não pecar contra ti. Foi bênção na vida dele. Se torna um Obed-edom na sua vida, irmão. Que nós possamos ser um Obed-edom. Que nós possamos ser um homem voltado à face de Deus. Que nós possamos ser um Obed-edom na presença de Deus. Receber a presença de Deus em casa, meu irmão, e não rejeitá-la, não jogar fora. Receber a presença de Deus, encher os vossos quartos da presença de Deus,
encher da unção de Deus, a presença de Deus. Receba, irmãos, a palavra nesta noite. Receba a presença de Deus. Não é fácil, irmãos, estar aqui na igreja. Não é fácil subir no altar para pregar. Não é fácil, Jairo e o ministério de louvor estar escancarando, cantando, tocando. Não é fácil, irmãos. Tem as dificuldades, tem os intempéries da vida, mas o Senhor, Ele está se agradando de você e de mim que veio hoje, se disponibilizou para estar na presença dEle. O Senhor Jesus se agrada daqueles que adoram de coração puro, de coração aquebrantado. Então, irmãos, comece a buscar a presença de Deus. Hoje é dia de Santa Ceia. Se você tem algo a se arrepender, se você tem algo a pedir perdão, é hoje, irmãos. É hoje. Não deixa para depois. Terceira lição: aquilo que Deus nos dá nunca nos será tirada. Nunca será tirado, irmão. Se Deus te deu a presença de Deus, ela vai ficar contigo, vai permanecer. Como assim, irmão Francisco? Como assim? É Deus que está, Ele nunca tira nada de nós. É nós que nos retiramos da presença de Deus. É nós que nos recuamos. A caminhada está longa, está difícil, está estreita. Eu não vou mais para a igreja, não. Eu vou ficar em casa assistindo televisão, assistindo jogo. É o que é mais importante. Não, vou fazer o que na igreja, irmãos? Eu trabalho plantão sim, plantão não. E quando dá no domingo que eu fico lá angustiado, meu coração fica acelerado, querendo estar ouvindo a palavra de Deus, querendo estar adorando o Senhor, mas sei que os irmãos estão aqui orando e buscando a presença de Deus e levando a presença de Deus para a sua casa. Na quarta-feira eu estive aqui, irmãos, e eu senti virtude de Deus, quando a Vanessa chamou, né, e falou para nós orarmos um pelo outro ali. Eu e a Bíblia e a menina lá no fundo oramos e sentimos a presença de Deus. Foi um momento bom, um momento gostoso, em que o irmão Carlos olhou para mim e falou: gostei, amei desse momento, porque, irmãos, está faltando isso. Está faltando isso. Nós temos que ser um pelo outro, né, pastor? Como foi o tema hoje da escola dominical. Nós temos que ser um com o outro, unir em oração, unir no que for necessário. Tem irmãos, às vezes, que a gente não sabe nem o nome, irmãos. Nós temos que parar com isso. Parar de mimimi. Nós temos que abraçar um ao outro e falar: olha, nós somos um com o outro, nós temos comunhão com o outro, assim como Jesus teve. Então, irmãos, nesta noite, que nós possamos, aquilo que Deus nos dá, nunca nos será tirado. Mas nunca nessa vida, é nós que saímos da presença de Deus, é nós que nos retiramos da presença dEle. É nós, irmãos. Rei Davi, no Salmo 51, ele declara ao Senhor, por causa de um pecado, por causa de uma transgressão, vamos dizer assim, um dos maiores pecados, o adultério, a morte. Davi pecou em 3 ocasiões, coisas feias, coisas inefáveis, mas ele falou com o Senhor: tira tudo de mim, tira os palácios, tira os carros, tira a carroça, tira toda a fortuna, tira todo o meu reinado, mas não tire a tua presença da minha vida, não retire de mim o teu espírito, não tire de mim o teu espírito, irmãos. Se você veio hoje na igreja, veio abatido, veio entristecido, veio com alguma coisa da sua casa, no seu casamento, na sua vida secular, profissional, e está triste por causa disso, fale com o Senhor nesta noite: não retire a tua presença da minha vida, não retire, Senhor. Nada, Ele não vai tirar, é nós que vamos sair. Tem gente que com qualquer coisinha à toa, ele sai da presença de Deus. Ele sai da presença de Deus. Ele sai da presença de Deus. Então, irmãos, que o Senhor nesta noite possa nos encher da presença dEle. Da presença dEle. Amém? Vamos colocar de pé. Conclusão.
renove sua aliança hoje com Deus e receba a presença dEle. Receba a presença de Deus nesta noite, irmãos. Receba a presença de Deus na sua casa. Receba a presença de Deus no seu lar. Receba a presença de Deus na sua casa. Unja os umbrais dos seus lares, irmãos. Unja os quartos dos seus filhos, irmãos. Unja a presença, que a presença de Deus possa ser tomada na sua casa, no seu lar. Irmãos, está faltando um pouquinho de nós. Um pouquinho, a pastora Roseli que gosta de falar isso, algo a mais de nós. Está faltando algo a mais, irmãos, para que a presença de Deus possa ser tomada na sua casa. O Obed-edom tinha essas qualidades de servo, essas qualidades de homem de Deus. E a presença de Deus, que foi a arca, foi jogada na casa dele. E foi derramada ali as bênçãos do Senhor na vida dele. Coloca a mão sobre o seu coração nesta noite. Eu vou orar pela família Providência. Eu vou orar por vocês nesta noite. E por minha vida também, porque eu mereço oração. Eu preciso de oração, irmão. Quando vocês lembrar do irmão Francisco, ore por mim, ore pela minha família. Quando vocês lembrar do pastor Alessandro, da pastora Rosíris, da pastora Lília, do pastor Marcos Antônio, da Elizabeth, todos os pastores e diáconos, ore por eles. Não é fácil estar na frente de liderança, não é fácil estar pregando. Senhor nosso Deus e grandioso Pai, neste exato momento, ao qual a sua palavra ela foi ministrada, Senhor, nós decretamos a bênção, assim como o Senhor derramou e prosperou a vida de Obed-edom. Nós queremos a tua bênção, nós queremos viver em unidade, nós queremos viver um com o Senhor. Nesta noite eu profetizo sobre os lares aqui, eu profetizo bênção, bênçãos espirituais, bênçãos materiais, bênçãos sentimentais. Pai, não vão faltar bênção na casa dos teus servos, Senhor. E quando os servos voltarem, quando os teus filhos voltarem, Senhor Deus, eles vão estar cantando hinos de louvores, assim como Davi levou a arca, cantando hinos de louvores. Os teus filhos, ó Pai, Deus abençoe a providência, Senhor Deus do Buriti 4, Senhor Deus, que nós possamos receber a tua presença, e para onde nós formos, nós levamos ela, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado por essa rica oportunidade, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Essência és tu, Jesus, me perdoa, pelo que eu fiz dela. Uma essência és tu, és tu. Sim, tu és. A essência és tu. Tu és o começo de